Um autor bastante lido nos nossos dias, na área de motivação. Um homem chamado Augusto Cury, cristão, psiquiatra. E ele tem uma frase que me chamou bastante atenção quando li seu livro Seja Líder de Si Mesmo. E uma frase que dizia assim: saia da plateia e passe a ser protagonista de sua história. Saia da plateia e passe a ser protagonista de sua história. Na noite de hoje nós vamos falar a respeito deste tema que trabalharemos ao longo do mês de setembro. Igreja acolhedora. Hoje pela manhã o reverendo Áureo trouxe uma reflexão a respeito do Deus que acolhe. E agora no culto da noite, nossa reflexão leva ao título Deus se manifesta acolhedor em Jesus. E eu peço que a igreja abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25, e nós leremos os versos 31 a 46. Deus se manifesta acolhedor em Jesus. Mateus, capítulo 25, versos 31 a 46, que nos dizem assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estava nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Que Deus nos ajude a capturar a mensagem que Ele tem para esta noite. Estamos cantando que Jesus é o Filho de Deus. Estamos cantando que estamos aqui porque esta é uma hora de adoração e queremos dar a Ele o nosso coração. Mas também essa é a hora de abrirmos bem os ouvidos, ficarmos com olhos atentos, com o coração preparado para acolhermos a palavra. Você traz consigo a sua experiência. Você que trabalha no restaurante, você que trabalha com obras, você que é aposentado, ou você que trabalha com artes marciais, por exemplo, você que trabalha em casa, você que trabalha com recursos humanos, você que administra os negócios da família. Meu desejo é que você ouça
tudo que temos para compartilhar nos próximos 20 ou 30 minutos, de forma que você aplique na sua vida. Algo prático, algo que realmente possa ensinar ao teu coração, como este texto já ensinou para mim, como esta reflexão já está falando comigo já durante a semana, eu tenho a convicção, por isso eu quero ser bem claro no que vou falar. Quero olhar nos teus olhos. Há um jovem muito querido que de vez em quando acaba o culto, ele diz assim: pastor, você estava olhando para mim durante o culto. Não, na realidade eu estou tentando mirar os olhos de toda a igreja e de alguma forma quero ser relevante, assim como aquilo que você veio fazer aqui nesta noite, tudo é relevante para a glória de Jesus. Deus se manifesta acolhedor em Jesus, e este texto nos mostra o grande julgamento. Jesus dizendo para os discípulos: se a salvação é uma certeza para aqueles que estão em Cristo, a condenação dos que não estão em Cristo também é uma certeza. Se nós temos a certeza da salvação, aqueles que não creem em Cristo podem ter a certeza da condenação. Mesmo que ainda não saibam, mesmo que não compreendam, mas essa é uma realidade que a Bíblia nos deixa muito clara e nós não podemos nos afastar desta realidade. Contudo, não estou aqui para falar sobre condenação. Estou falando aqui sobre uma realidade que Jesus em vida, o Deus totalmente homem, mas totalmente Deus, veio de forma corpórea na encarnação para mostrar que de fato, na prática, Ele é o Deus que se manifesta acolhedor. E ao longo do nosso estudo nós vamos perceber de que maneira Jesus em seu ministério acolheu com uma finalidade. Jesus não apenas trazia para perto, mas Jesus tinha sempre finalidades. Jesus tinha sempre algo para ensinar. Se Jesus, sendo Deus, veio de forma corpórea para habitar entre nós, e a Bíblia disse que Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e o mundo viu a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então nós estamos diante de alguém que é totalmente capaz de operar milagres. Então, eu sempre digo isso, que olhar para os milagres de Jesus não me causa nenhum tipo de espanto. Contudo, cada um dos episódios onde Jesus opera seus milagres, nós precisamos olhar ao redor, o contexto da cura, o contexto do milagre, porque isto sim traz para nós grandes ensinamentos. Jesus em vida, Ele trouxe para o centro das atenções aqueles que estavam como espectadores da sua vida. Pessoas que estavam marginalizadas, aflitas, pessoas que estavam esquecidas, pessoas que não conheciam a graça de Deus de forma prática. Jesus, como que fazendo um convite e indo buscar as pessoas, tirou as pessoas da plateia, tirou as pessoas de uma postura de espectadores acomodados, quem sabe inertes ao desenrolar da história. Jesus então pega essas pessoas e traz para o palco, dizendo assim: você e eu, juntos vamos escrever a tua história. Você em mim, eu em você, numa unidade perfeita. Com isso, você está salvo. Com isso, então, eu vou agir através de você. Deus em Cristo acolhe e faz com que essa manifestação transforme de forma prática, eficaz, o ser humano na sua vida pessoal. E uma primeira lição que nós aprendemos é que Jesus acolheu os aflitos com a finalidade de aliviar a sua aflição. Nós temos pessoas aflitas o tempo todo, e as pessoas estão ao nosso redor. Quem sabe nesta noite você entrou aqui hoje com alguma aflição, uma decisão para tomar. Quem sabe você entrou aqui hoje com uma enfermidade para ser tratada, com um relacionamento rompido, com um coração quebrantado por causa de uma grande decepção, um trabalho que não deu certo, uma experiência frustrada, um investimento que não deu certo. Pessoas aflitas. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, Jesus dizendo para as pessoas que estavam ao seu redor, Ele diz: vinde a mim, vós que estáis aflitos, cansados, sobrecarregados, e eu quero acolhê-los, por isso estou dizendo: vinde a mim. Eu vou atrás de vocês para salvá-los, mas no momento da aflição, eu estou convidando vocês: vinde, venham, eu quero acolhê-los. Mas eu quero o acolher para aliviar a tua aflição.
Eu quero acolher, porque eu estou dizendo, se você está sobrecarregado, cansado, se você está pesado, eu quero tirar de você a sua carga. Eu quero compartilhar com você a sua dor. Você não tem a obrigação de passar pelas aflições da vida sozinho, porque Jesus está te convidando nesta noite, vem até mim. Vem até mim. E este Deus que se manifesta acolhedor em Jesus, inúmeras vezes no Antigo Testamento, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Não temas, eu sou contigo, buscar-me-eis e me achareis. Então nós não temos porquê. Invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Eu estou fazendo coisas a teu favor, eu estou aliviando a tua dor, eu estou tirando a tua aflição. Mas vem até mim, deixa eu te acolher, esteja nos meus braços. Ainda pouco antes do culto, uma avó estava conversando comigo, referente à sua netinha de cerca de 40 dias, que está com dificuldades para dormir. A criança está dormindo em seu leito, de repente começa a chorar. E a criança é como se em seu grito, em seu choro aflitivo, em seu choro de dor, está dizendo: mamãe, papai, alguém faça alguma coisa por mim. E muitas vezes nós nos comportamos como crianças, que não conseguem dar passos, que não conseguem reagir, que são totalmente dependentes das circunstâncias. Jesus está dizendo: saia da plateia, venha ser protagonista da tua história. E Jesus está dizendo: vem até mim, deixa eu te ajudar, eu vou aliviar a tua aflição. Num outro texto, em Mateus capítulo 9, versículo 36, Jesus, olhando para a multidão, percebeu que estavam exaustas, estavam como ovelhas perdidas, desamparadas, mas o olhar de Jesus é um olhar de compaixão, é um olhar acolhedor, é um olhar para quem está vendo a aflição, a exaustão, a sobrecarga, e de repente olha aos discípulos e fala: quem nós vamos enviar para ajudar esse povo? Jesus está se posicionando como acolhedor, na expectativa de aliviar a aflição daquele que está com o coração pesado. Mas uma segunda atitude de Jesus também é que ele acolhe também os marginalizados com a intenção de integrá-los. Acolhe os marginalizados para integrar. Jesus não apenas fica na expectativa de que os marginalizados sejam vistos ou assistidos. Jesus mesmo tira da margem e coloca num lugar de destaque. Pessoas com complexo de inferioridade, pessoas que travam por causa de sua timidez, pessoas que ficam presas em suas perdas e culpas, pessoas que ao longo da história vão acumulando sentimentos ruins, não conseguem mais reagir e como que ficam na margem. Ficam como na margem. Existem pessoas que têm o dom da voz, o canto, o louvor. Tem pessoas que têm o dom do canto, fica no canto e não quer sair de lá. Essa foi boa. Meu sonho é ser engraçado. Obrigado, Leide. Ó, ela é minha amiga. Na realidade, parece que nós gostamos de ficar no canto, e às vezes como que numa postura de humildade, mas na verdade é comiseração. Jesus quer que você saia da margem. Jesus não quer que você fique se achando, mas Jesus quer que você tenha um lugar de destaque. Vou citar alguns exemplos. Você já conhece essas histórias? No Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 34, Jesus, quando estava curando um homem de lepra, e você e eu sabemos que essa enfermidade nos dias da antiguidade, no Antigo Testamento, ainda nos dias de Jesus, a lepra era como que uma maldição, era vista como uma enfermidade maldita, relacionada à podridão e à transgressão. Um leproso, ele se sentia à margem, as pessoas não cuidavam, as pessoas não viam, as pessoas não tratavam, as pessoas não faziam questão de conviver. Jesus então olha para o leproso e diz: quero, fica limpo. E não apenas curou a enfermidade do leproso, como fala para o leproso assim, depois fica como tarefa para você, lê o texto capítulo 8, versos 34 e seguintes. Jesus fala assim para o leproso: vai até o sacerdote e mostra para ele como você está.
e dê testemunho do que aconteceu com você. Jesus está dizendo assim: leproso, você está curado, mas saia da margem. Dê testemunho do que Deus está fazendo em sua vida. Dê testemunho do que eu sou capaz de fazer com a sua lepra. De outra forma, Jesus, ele também com o endemoniado. No episódio de Mateus, capítulo 17, verso 18, Jesus diz assim: repreendido está o demônio. E naquele instante, o menino que estava endemoniado ficou curado. E o endemoniamento naqueles dias havia certa contradição, porque existiam pessoas enfermas que eram tidas como endemoniadas, lunáticos, pessoas com problemas psíquicos, pessoas, quem sabe, com epilepsia, pessoas, quem sabe, com colapsos nervosos. Eu estava essa semana, precisamos levar a Beatriz por causa de uma inflamação num gânglio, que a levou a tomar antibiótico, está fazendo tratamento, está tudo bem. Mas enquanto eu estava lá, uma família inteira trazendo na Unimed, no pronto-socorro da Unimed, uma família inteira trazendo uma mulher que estava travada, com os braços parados, andando como que um robô, não conseguia falar, o olhar perdido, fixo no nada, e aquelas pessoas aflitas ao redor, e foi diretamente encaminhada para a emergência. E depois o burburinho ali entre os funcionários é que de imediato o médico, quando bateu o olho, disse: é uma crise de estresse, é uma crise nervosa, é uma crise de esgotamento emocional. E eu ali, esperando o resultado do exame de sangue, estava ali pensando como as pessoas estão como que perdidas em seus dramas emocionais. E Jesus cura o menino, não apenas para ele ficar livre do demônio ou livre da enfermidade, mas Jesus quer que esse menino aproveite a vida. Jesus quer que esse menino aproveite a sua adolescência, a sua juventude. Jesus tem prazer na libertação. Jesus tem prazer em tirar da margem e colocar a pessoa na plateia, no palco de sua própria vida. Mas ainda também, um episódio quando Jesus estava conversando com os discípulos e eles estavam como que impedindo as crianças de chegarem. E as crianças, assim como as mulheres e tantas outras pessoas naqueles dias, eram marginalizadas. E os discípulos, próprios amigos de Jesus, estavam como que impedindo as crianças de se aproximarem de Jesus. O mesmo relato que está em Mateus, também em Marcos, diz que Jesus tomando-a nos braços. Jesus então não apenas tira da margem, como pega no colo. Olha que expressão interessante. Olha que atitude linda de Jesus. E com as crianças no colo, com uma criança como que acarinhada no seu colo, nos seus braços, ele diz: vocês precisam deixar essas crianças virem até mim. Essas crianças precisam sair da margem. Essas crianças precisam ser percebidas, notadas, cuidadas, acolhidas. E naquele episódio que você e eu conhecemos, do Evangelho de João, uma mulher que é pega em adultério. E o adultério, não apenas naqueles dias, mas até hoje, em alguns lugares do Oriente Médio, o adultério leva a pessoa a ser apedrejada. E essa mulher estava para ser apedrejada. E no versículo 11, Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? E ele diz assim: se eles não te acusam, eu tampouco não vou te acusar, não vou te condenar. Eu quero te acolher. Jesus então quer que você saia da margem. Jesus quer te acolher para que você esteja no centro, não das atenções, mas no centro do plano e do propósito que Ele tem para você. Jesus também acolhe os famintos, e nesse episódio você e eu conhecemos bem a primeira multiplicação, Mateus capítulo 14. A multidão estava ali aflita, todos querendo receber um milagre de Jesus, todos querendo chegar perto de Jesus, havia milhares de pessoas. E os discípulos mesmo disseram: Jesus, não tem comida, vamos deixá-los ir. Jesus falou assim: não deixem que vão, dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus acolhe os famintos, porque Jesus tem prazer em acolhê-los para saciar. Tive fome, tive sede. As pessoas ao nosso redor estão com fome. Existem muitas pessoas que estão se dizendo ateus, porque não querem compromisso com a igreja.
Mas na realidade há um vazio no coração do ser humano no século 21. As pessoas têm tudo e ao mesmo tempo têm nada. As pessoas têm acesso a tudo, mas na verdade há um vazio. E muitos, principalmente adolescentes, gostam de dizer que são ateus, mas na verdade eles não querem uma igreja bitolada, eles não querem um cristianismo cheio de paradoxos, eles não querem um cristianismo que exclui a pessoa, que exclui o pecador, eles não querem um cristianismo formatado, algo que se encaixe na expectativa de uma tradição X ou Y. As pessoas estão cansadas disso, as pessoas até querem Jesus. Mas quando na realidade nós apresentamos um cristianismo fora de moda, um cristianismo ultrapassado, um cristianismo que não dá de comer, que não dá de beber, que não se relaciona. E aqui eu fiz questão de colocar uma imagem de duas pessoas tomando um café, porque é isso que eu realmente gostaria de compartilhar com os irmãos. Uma refeição, um bate-papo qualquer, um pequeno grupo, uma reunião informal. As pessoas estão famintas e sedentas de serem percebidas, de serem acolhidas, de terem o seu vazio preenchido, que só Jesus pode preencher. Essa semana, tomei café inúmeras vezes, em lugares diferentes. Em um dos momentos tive a oportunidade de conversar, de conhecer um irmão muito querido, que tem frequentado a igreja, Ademir. Tomamos um café, conversamos acerca da vida, falamos a respeito de nossas vidas. E ali, sem perceber, enquanto tomávamos um simples café, um suco de laranja, o Espírito de Deus estava saciando a nossa alma, porque Deus habita no meio da comunhão. Deus habita quando as pessoas querem alimentar umas às outras pelo poder e pela palavra. Contudo, eu percebo que nós recusamos isso por causa de uma convicção ultrapassada. Às vezes nós achamos que acolher significa concordar com o erro, mas não. Acolher não quer dizer concordar. Acolher não quer dizer concordar. Eu quero citar duas passagens, uma delas já até citei, mas a primeira delas, a mulher de Samaria. Quando Jesus conversa com aquela mulher, e ele está ali relacionado, e ele está conversando com ela a respeito de água, Jesus está dizendo para ela, se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai voltar a ter sede. Ele está saciando, como eu estava mencionando agora há pouco, ele estava como que matando a sede mais profunda da alma. E a mulher de Samaria, as pessoas de Samaria eram tidas como excluídas, eram marginalizadas porque não se davam, havia muito conflito com o povo de Jerusalém. E Jesus, como alguém judeu, como alguém que estava ali representando a tradição de Jerusalém, teoricamente ele deveria excluir, não aceitar a mulher de Samaria. Contudo, ele diz para a mulher, vai lá e chama o teu marido. Chama o teu marido. Jesus acolheu, Jesus se relacionou com ela, estava se propondo a matar a sede mais profunda de sua alma, mas Jesus conhecia a trajetória da mulher. Provavelmente a fama dela era conhecida naquela região. Jesus falou assim, vai lá, chama o teu marido. Sabe o que ela falou? Eu tive 5 maridos. E o que está comigo agora nem marido é. Jesus falou assim, eu quero matar a tua sede, mas você precisa tomar um rumo. Eu quero matar a tua sede, eu te acolho. Jesus não diz assim, eu vou te acolher, eu te acolho. Mas você está com o 6º homem, isso é inadmissível. Você está transgredindo, você está como que se vendendo. Você não está querendo pagar o preço de um casamento, de um relacionamento, de uma aliança. Você está se prostituindo. Jesus está dizendo para a mulher, eu te acolho, mas eu não concordo com isso que você está fazendo. E da mesma forma, aquela mulher que já citamos, a mulher que estava sendo apedrejada, Jesus disse sim para ela, nem eu te condeno. Eles não te condenaram. Quando eu pedi para alguém assim, se alguém de vocês não tem pecado, atira alguma pedrinha nessa mulher aí. Só que não pode ter pecado. Um a um foi saindo, como que corando de vergonha. Como que se arrependendo de se propor a atacar a mulher pecadora tanto quanto eles. Um por um foi saindo dando as costas. Ficou Jesus a mulher. Jesus falou assim, olha, eles não te condenaram, eu não te condeno também. Mas no versículo 11, Jesus diz para ela, vai, mas não peque mais. Não é possível. Será que nós vamos ter que passar por esse constrangimento toda vez? Se nós pudéssemos continuar escrevendo a história,
Essa trajetória da mulher não sendo apedrejada é o episódio do acolhimento. Mas o vai e não peques mais, é como Jesus dizendo, deixa eu te falar agora, eu não concordo com isso que você está fazendo. Ninguém te acusou, porque todo mundo aqui é pecador. Mas eu tenho algo para te dizer. Você precisa olhar para mim, você precisa saber que eu posso mudar a tua vida. E a nossa história tem que ser dividida entre antes e depois de Jesus. As coisas velhas, para aqueles que estão em Cristo, ficaram para trás. As atitudes precisam ser outras. Agora eu te faço uma pergunta. No episódio que nós lemos, e você está com a sua Bíblia aberta, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. A pergunta que eu faço é, quem acolhe? Os cabritos ou as ovelhas? O texto está dizendo que Jesus, naquele dia, vai separar ovelhas para um lado, e não de forma curiosa. Jesus, quando morreu e ressuscitou, ao ser elevado aos céus, a Bíblia fala que ele foi colocado à direita de Deus Pai. As ovelhas estão ao lado de Jesus. As ovelhas estão sendo representadas pelo senhorio de Cristo. E o senhorio de Cristo é manifesto na prática, na vida das ovelhas. Deus se manifesta em Jesus. Jesus se manifesta nas ovelhas. Deus se manifesta em Cristo. Deus nos acolhe em Cristo. Nós nos acolhemos uns aos outros. Nós acolhemos o pecador, porque somos as ovelhas. E o texto diz, se você perceber, veja comigo, verso 35. Tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, era forasteiro, me hospedastes, estava nu, me vestistes, enfermo, me visitastes, preso, fostes ver-me. Quer dizer que dar de comer, beber, hospedar, vestir, visitar o enfermo, ir ver preso, não garante a salvação, mas nos mostra que somos ovelhas. Estas atitudes não nos levam à salvação, porque a nossa salvação não depende de prática de boas obras, mas estas são as atitudes das ovelhas. Esta é uma resposta que os salvos dão àqueles que precisam ser acolhidos. E há uma diferença singela, mas determinante. No versículo 40 diz que Jesus respondendo diz, em verdade vos afirmo que sempre que vocês fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. Quando acolhemos as pessoas em nome de Jesus, nós estamos em nome de Jesus acolhendo o próprio Jesus. E o cristianismo se completa na ação e no acolhimento. Por outro lado, tem os cabritos. No versículo 41 e 42, apartai-vos, não conheço vocês, malditos, vão para o fogo eterno, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber, estava forasteiro, não me hospedaram, estava nu, não me vestiram, estava enfermo, preso, e vocês não se preocuparam comigo. O cabrito que está à margem, o cabrito que está à esquerda, ele não representa Jesus, porque não tem no coração o desejo de acolher as pessoas. Eu quero concluir dizendo que Deus em Cristo acolheu para aliviar, integrar e alimentar o pecador. Não concordou com o erro dos pecadores, mas orientou a mim e a você para que acolhêssemos os pecadores em nome dele. Você é cabrito ou você é ovelha? Deus se manifesta através de você ou não? Você representa Jesus ao conviver com as pessoas que estão aflitas, marginalizadas, famintas, ou você simplesmente dá as costas? Que Deus te ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine e em tudo possamos ser ovelhas verdadeiras, que reagimos como verdadeiros salvos e que possamos acolher uns aos outros, apesar de nós mesmos. Vamos nos acolher através do amor de Jesus.